O assunto é café no Agricultura BR e nós temos alguns parâmetros. Esses parâmetros de mercado mostram, numa primeira situação, a lavoura do Brasil, a produção brasileira de café, a colheita continua. Nós estamos acompanhando, inclusive, alguns levantamentos que começam a rebaixar essa produção brasileira. Os estoques globais continuam da mesma forma, continuam sendo considerados baixos, mas a volatilidade traz uma pressão negativa sobre os preços do café arábica. Para falar a respeito deste tema, nós vamos conversar agora ao vivo com Eduardo Carvalhais, que participa conosco desta edição de Agricultura BR. Carvalhais, sempre um prazer tê-lo aqui no canal do Boi. Como é que você define esse momento do mercado do café? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Olha, o mercado continua o mesmo, ele sobe numa semana, ele cai na outra. A semana passada nós tivemos uma baixa considerável, na semana anterior à passada uma alta fortíssima. Ontem o mercado subiu, hoje vem caindo, ou seja, o comportamento continua o mesmo. Nós não temos estoques no mundo, aqui a safra brasileira já é certeza de que ela quebra, com esses problemas climáticos. O debate agora é quanto que ela quebrou. Tanto a de arábica como a de conilon. Esses números não estão ainda consolidados. O cafeicultor continua com a colheita, ela está avançada, não só pela ajuda do clima, também por ela ser menor. E só mais à frente um pouco nós teremos um número melhor sobre o que vai ser a safra desse ano. Já há preocupações com a safra do ano que vem, porque o tempo está seco, é natural a seca nessa época do ano, mas começou mais cedo, começou em abril, em algumas regiões, e até maio. Então, o clima, as temperaturas são mais altas na média, com isso a evaporação é maior, e o cafezal começa a sentir isso. Já há preocupações também sobre quando é que começará o período de chuva na primavera. Normalmente o Laninha atrasa o início desse período de chuvas, né? Então, tudo isso deixa essa insegurança que está no mercado. O especulador, os fundos aproveitam lá fora para esse sobe e desce, e o cafeicultor vai vendendo o seu café à medida que precisa fazer caixa, muito preocupado, sem saber exatamente qual é a safra desse ano e também o que vai acontecer com o ano que vem. Essa insegurança a gente nota no dia a dia. Num dia de alta saem mais negócios, no dia de baixa os cafeicultores se retraem, mas os negócios vão saindo, porque eles também têm que fazer dinheiro, fazer caixa para fazer frente aos compromissos que nessa época do ano são maiores. Não há uma mudança nisso e deve continuar assim. Essa insegurança deve continuar, porque o que poderia dar segurança ao mercado seria um grande estoque regulado, um estoque guardado já de café que não existe. Então esse debate se a safra vai ser 2 ou 3 milhões de saca, maior ou menor, não ajuda muito na estabilidade. Nós sentimos isso no dia a dia e vai continuar assim. Carvalhais, nessa última semana, nós tivemos inclusive um convidado que colocava, a sua expectativa, utilizou dados, e ele apontava uma safra brasileira de 70 milhões de sacas. Eu quero te fazer essa pergunta, é claro que isso daí depende de muitas situações, de vários dados cruzados, mas como que o operador de mercado, quem está comercializando, quem está fazendo o trabalho de trading, está trabalhando com os números. Qual que é o número que quem opera no mercado, qual número que o escritório Carvalhais acredita que há de produção no Brasil, no geral, de conilon e também de arábica? Essa é a grande pergunta, não dá para saber isso, mas certamente, na nossa opinião, não chega a 70 milhões. O clima, os problemas que nós estamos tendo, ela deve ser abaixo disso. E nós temos que lembrar que isso é que preocupa todo mundo, porque se você pensar que o Brasil exportou nesse ano, safra terminada agora no final de julho, 47, e consumiu em volta de 23, são 70 milhões. Né? Então, mostra que qualquer coisa abaixo disso, e deve ser abaixo disso, já preocupa. E mesmo que a safra fosse 70 milhões, ficaria naquilo que nós sempre falamos do equilíbrio precário entre oferta e procura. Você não sabe exatamente o tamanho do consumo mundial e não sabe exatamente o tamanho da produção mundial. Os problemas climáticos não estão concentrados só no Brasil. Todos os grandes países produtores têm enfrentado problemas climáticos, eles são globais no momento. E não se sabe quando é que uma situação como essa vai se normalizar. A Colômbia enfrenta problemas, a América Central, o México, o Vietnã, a Indonésia, ou seja,
nós não vamos ter normalização de produção nos próximos tempos. O consumo continua bem. E agora também, com esse que tem animado muito os países produtores, a China se transformando aos poucos num consumidor importante também. Essas informações continuam, o consumo continua crescendo lá, o número de cafeterias crescendo. Tudo isso aí, todo esse quadro, esse cenário traz essa instabilidade. E esse debate, se a safra foi 65 milhões, se foi 67, se foi 63, não traz tranquilidade, porque exatamente o tamanho nós nunca vamos sair bem, ainda mais num país de dimensões continentais como o nosso. Há uma quebra, isso não há mais dúvida nenhuma, ela varia conforme a região, tanto seja no Espírito Santo, seja em Minas Gerais, em São Paulo, em Rondônia, há uma quebra na produção. E só no final da colheita nós vamos saber, porque além da quebra no número de grãos, você também tem isso de que as peneiras mais altas são em menor quantidade esse ano. Isso é outra coisa impressionante. Não existe quase cafés sendo produzidos com uma quantidade boa de peneira 17 e 18, em que o Brasil tem que exportar bastante disso também. Tudo isso é que traz essa insegurança e o produtor retendo venda, só procurando vender quando precisa fazer caixa. Ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe o que ele vai produzir no ano que vem, ele não sabe o que vai acontecer com o clima no segundo semestre, se as chuvas chegam na hora certa ou não, e com isso ele se retrai. Ao mesmo tempo ele vê a situação da economia do Brasil, a insegurança que existe, não se sabe como é que vão ficar os juros. Todo esse quadro, mais uma vez, leva a ele ser prudente nas vendas. E é isso que tem trazido toda essa confusão no mercado de café. Os compradores precisam de café, precisam comprar embarques, compram café, sai negócio todo dia, mas não no volume que seria o ideal. E fica esse discurso de que se a safra é 5 milhões de sacas para cima ou para baixo, que, em nossa opinião, não vai mudar nada nessa insegurança que existe em vendas aqui no Brasil e também nos outros países produtores.